Olá pessoal, meu nome é Ângelo Monteiro e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre seguro de transportes. Eu sou corretor de seguros e sou especialista em seguro de transportes. Então a minha grande função aqui é tentar simplificar a ideia do seguro de transportes. Criar novas possibilidades do corretor trabalhar com seguro de transportes sem o medo de atuar numa carteira que muitas vezes parece ser muito complicada. Então, o seguro de transportes eu vou colocar aqui de uma forma bem simples para que todos possam entender. Mas antes de falar sobre seguro de transportes, é preciso que a gente entenda um pouquinho do que é o mercado de cargas no Brasil. Porque um bom corretor, para que ele possa trabalhar um produto, seja lá qual é o produto que ele vai trabalhar, ele tem que pensar que ele tem que entender um pouco de cada área. E no transporte não é diferente. Para que você possa trabalhar bem com o seu cliente, entender como funciona o mercado, entender como as seguradoras avaliam os riscos, avaliam as taxas, é preciso que a gente também entenda como o que é esse mercado de transportes de cargas no Brasil. Lembrando sempre que quando a gente fala em seguro de transportes, nós não estamos falando do seguro do caminhão, ninguém está falando do seguro de transporte de pessoas, e sim do seguro da carga, das cargas que circulam pelo Brasil todos os dias. Então, para que a gente possa entender, eu vou colocar aqui alguns dados estatísticos para ilustrar bem o que a gente vai falar em seguida. Bem, o Brasil, apesar do grande tamanho da costa brasileira, o Brasil hoje tem na sua matriz de transporte muito forte no transporte rodoviário. Então hoje o transporte de um modo geral, a parte logística do Brasil corresponde a aproximadamente 5% do PIB. Ou seja, é uma contribuição muito grande na atividade econômica brasileira. E o seguro tem o seu papel fundamental nessa relação, porque é o seguro que garante a saúde dessa operação, porque como tem a sua função social, o seguro tem a função social, a função de manter o equilíbrio econômico das coisas, principalmente das empresas. Então, sem o seguro, a operação logística no Brasil sofreria um grande baque, haja vista a baixa qualidade das estradas, o alto índice de roubo de carga que existe. Então, a contribuição do seguro nesse movimento é muito grande. O Brasil possui hoje uma malha rodoviária de mais de 1.700.000 quilômetros de estradas, entre federais, estaduais e municipais. Por essa malha rodoviária circulam todos os dias, na média, de 1,9 milhões de veículos. Essa é a frota circulante hoje de veículos de carga no Brasil. Então vocês veem esse volume de negócios que estão aí disponíveis para o mercado de seguro e que o mercado de seguro tem que atuar de forma forte, mas principalmente responsável, para dar o melhor seguro, a melhor cobertura, uma análise de risco muito bem feita para que possa atender às necessidades do cliente. Então, nós vamos, a partir de agora, né, nesse nosso bate-papo, falar do que é o seguro de transporte, de como nós podemos atuar de forma bem profissional e atender da melhor maneira possível o cliente do seguro de transporte, que é essa frota circulante. Essa frota circulante, que corresponde no cômputo geral da operação de carga no Brasil, isso é uma estatística do IBGE de 2014, por volta de 60% de toda a operação. Só para vocês terem um parâmetro, 60% da operação de carga no Brasil é rodoviária contra 13% da operação aquaviária, que é uma operação extremamente importante também, e que merece a nossa atenção e que provavelmente nós vamos falar numa outra oportunidade. E agora falando já sobre o seguro de transportes. O que é o seguro de transportes? Repetindo como eu falei anteriormente, seguro de transportes é o seguro da carga, é o seguro da operação logística entre dois pontos. Tá? É o seguro que tanto vai atender o dono da carga, ou seja, o embarcador, aquela pessoa jurídica ou física que tem um bem que precisa locomover de um lado para o outro, quanto o transportador, aquela pessoa jurídica que tem por obrigação legal de fazer o seguro, já que o seguro de transportes é obrigatório
tanto para o embarcador quanto para o transportador. Mas por que é obrigatório? Porque está na lei. É importante sempre a gente lembrar que todo seguro, qualquer seguro, tá? Especialmente o de transporte, ele tem que estar adequado às leis do país. Então, as empresas têm que seguir o que determina a lei. E o que diz a legislação em relação ao seguro de transportes? A legislação brasileira é bem específica em relação à obrigação do seguro de transportes. Começa lá com o Decreto-Lei 73 de 1966, que já determina toda a norma de operação do seguro de transportes no Brasil. Logo em seguida, a gente tem em 67, o Decreto-Lei 61867 de 67, que já disciplina claramente essas obrigações, já determinando como tem que ser contratado esses seguros. Começa aqui, no artigo 12 dessa mesma lei, se fala da obrigação do próprio embarcador, do dono da carga, fazer o seguro. É uma obrigação que a gente, em princípio, imagina que é inócua, porque por que ele vai fazer o seguro se ele é o dono da carga? Mas isso faz com que o transportador divida a responsabilidade com ele. No artigo 12 desse decreto, fala o seguinte, que toda pessoa jurídica de direito público ou privado que compra ou vende carga no país, que opera, que faz o transporte de suas mercadorias, dos seus bens pelo país, tem que fazer o seguro desses bens contra danos, caso fortuito e força maior. Isso é extremamente importante, por quê? Porque aí vai o artigo 10 desse mesmo decreto-lei, que aí já disciplina a questão da obrigação do seguro para o transportador. E aí fala que o transportador que pega a mercadoria sob emissão de conhecimento tem a obrigação de fazer o seguro da mercadoria que foi pego sob sua responsabilidade contra os danos que não sejam caso fortuito e força maior. Aí fica bem clara a questão da diferença dos seguros. O seguro feito pelo embarcador é o seguro da carga, é o seguro do bem, porque o dano causado ao bem é um dano que vai lhe trazer um prejuízo financeiro, porque ele é a pessoa que tem interesse segurável na carga. É aquela pessoa que, se a carga sofrer um dano, vai sofrer um prejuízo financeiro. Já o transportador tem a responsabilidade sobre a operação. Então, o seguro dele é um seguro de responsabilidade. Por isso, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, especificamente para o transportador terrestre, editou uma norma em 2007, a Lei 11.442, que lá no seu artigo 13 já fala que, sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda a operação contará com seguro contra danos causados à mercadoria de acordo com o que está estabelecido no contrato ou no conhecimento de transporte. Ou seja, fala que o transportador tem que fazer o seguro sim, porque a responsabilidade é dele, independente do embarcador ter ou não o seguro. Ou seja, o transportador tem que fazer o seguro, porque é responsabilidade dele. Para reforçar ainda essa normativa, agora em 2015, a NTT soltou uma outra normativa, a Lei 4799 de 2015, que disciplina mais ainda, reforça mais as normas, e lá já fala o seguinte, que o transportador tem que constar em conhecimento de embarque o número da pólice, os dados da verbação e o nome da seguradora. Ou seja, a partir de agora, o transportador não pode mais deixar de fazer o seguro nem que ele queira, porque sem esse seguro ele não consegue emitir conhecimento. Então, só para a gente ver que a questão normativa é importante estar bem entendida pelo corretor, porque isso é instrumento para que ele possa tanto fazer um bom negócio, quanto orientar tanto o seu cliente embarcador, quanto o seu cliente transportador em relação ao seguro de transportes. Para um entendimento bem claro de como funciona o seguro de transportes, a gente tem que entender, primeiramente, qual é a divisão do seguro de transportes. O seguro de transportes ele é dividido basicamente em duas categorias. O seguro da carga e o seguro da responsabilidade do transportador. Quem faz o seguro da carga? Aquele que tem interesse segurável na carga, ou seja, o embarcador, conforme determina a legislação, tá? Conforme determina lá o artigo 12 da Lei 61867. Então, o embarcador, aquela pessoa que tem interesse na carga, aquela pessoa que, se a carga sofrer um dano, vai ter o prejuízo financeiro, ela tem que fazer o seguro contra danos consequentes de caso fortuito e força maior.
Por exemplo, eu tenho uma clínica e comprei uma máquina no exterior, tá? Ou uma máquina em São Paulo. Pronto, estou em Manaus, comprei uma máquina em São Paulo. Essa máquina eu vou fazer o seguro dela, tá? Por que eu vou fazer o seguro dela? Porque se essa máquina sofrer um dano, cair, quebrar, for roubada, de quem é o prejuízo financeiro? É meu, como dono da carga. Então, eu tenho um interesse segurável direto na carga. Agora, para trazer essa mercadoria, eu vou contratar quem? Um transportador. Mas esse transportador, ele não tem interesse na carga. Se essa carga se danificar, se perder, quebrar, ele não perde nada. Quem perde sou eu, que sou o dono da carga. Mas ele, no momento em que ele fecha um contrato comigo de pegar essa carga e emite um conhecimento de embarque, esse conhecimento é um documento que vai gerar para ele a responsabilidade de pegar essa carga lá e me entregar essa carga em bom estado aqui no local de destino. Então, o que ele vai fazer não é o seguro da carga especificamente, é o seguro da responsabilidade dele sobre a carga. Então, a divisão básica do seguro de transportes é essa. De um lado, o seguro da carga, ou seja, o seguro de transportes, que é feito pelo embarcador. Do outro lado, o seguro da responsabilidade do transportador sobre essa carga. No caso do seguro do embarcador, é uma apólice que serve para qualquer modal. Tá? Tanto faz via aérea, via rodoviária, via aquaviária, é uma apólice que abrange qualquer um dos modais. No caso do transportador, não. Para cada modal, ou seja, para cada meio de transporte, há um seguro específico. Porque para cada um deles há um documento emitido, um conhecimento emitido, que gera a responsabilidade deste transportador sobre a operação. Exemplo, se for um transportador rodoviário, ele tem que fazer o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Se for um transportador aquaviário, ele vai fazer o seguro de responsabilidade civil do transportador aquaviário de carga. Se for aéreo, do mesmo jeito. Então, cada modal do transportador tem um seguro. Para cada um existe uma norma da SUSEP específica. Para cada um deles existe uma condição específica, uma apólice específica. E para o embarcador existe uma apólice única. Tá? Lembrando que no caso da importação, o seguro não é obrigatório. No caso do transporte internacional de modo geral, importação ou exportação, o seguro não é obrigatório. O seguro vai ser obrigado somente se houver algum acordo, um acordo entre as partes, entre quem comprou e quem vendeu. Então, essa é a base do entendimento do seguro de transporte. O corretor que pretende trabalhar com seguro de transporte, ele tem que entender que para ser um corretor de seguro de transporte, um corretor com eficiência, com eficácia, ele tem que desenvolver algumas competências para que ele possa tanto atender de forma eficaz o seu cliente, quanto possa entender como funciona toda essa operação de transporte do Brasil. Então, eu listei 3 competências básicas que o corretor precisa ter para trabalhar com seguro de transporte. Primeiro é o conhecimento da legislação. Como a gente viu há pouco, a legislação brasileira, ela tem diversos dispositivos que estabelecem tanto a questão das obrigações de operação de seguro, quanto as normativas de como esse seguro funciona. Então, para cada seguro de transportes, há uma circular específica da SUSEP ou uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que rege as condições de operação, como ele vai ser operado, qual o tipo de cobertura que ele vai ser dada, o que pode ser segurado, o que não pode ser segurado, enfim, todas as condições necessárias para uma boa operação de seguro. Então, a primeira competência que o corretor tem que ter é o conhecimento da legislação, estudar a legislação, estudar constantemente essa evolução da legislação. Porque eu falei inicialmente agora sobre o transporte rodoviário, mas no seguro de transportes, todos os modais têm operação de seguro. Então, o corretor que resolve, por exemplo, trabalhar com o seguro de transporte aéreo, então ele tem que conhecer as normas do transporte aéreo do Brasil. Ele tem que conhecer as normas do seguro de transporte aéreo. Se ele vai operar com o seguro aquaviário,
ele tem que conhecer as normativas do seguro aquaviário, as leis, as normas editadas pela ANTAQ, como é que funciona a operação, o que são as obrigações do transportador aquaviário. Então, a primeira competência, e para mim uma das mais importantes, é exatamente o conhecimento das leis. A segunda competência, não menos importante, é o conhecimento multidisciplinar. Isso não se aplica só ao seguro de transporte, não. O corretor que pretende trabalhar com eficiência, sendo um corretor profissional, ele tem que, dependendo do tipo de seguro que ele vai trabalhar, conhecer tudo que cerca esse seguro. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar. Ele, para ser um bom corretor de seguro de transporte, ele não tem só que entender a legislação da operação de carga, não tem que só conhecer a tarifa, as técnicas, o que cobre, o que não cobre, que tipo de seguro é para isso, que tipo de seguro é para aquilo. Não. Ele tem que entender toda a cadeia que cerca uma operação de transportes. Ele tem que entender, vamos lá, um pouco de logística. Por quê? Porque a logística é o coração da operação de transporte. Como funciona a questão dos embarques, dos desembarques, a questão dos entrepostos, a questão da embalagem, como é a questão da estiva de cada operação, quais são as vias de tráfego, quando é que o veículo pode trafegar por tal via, por não pode, ou seja, conhecer um pouco desse sistema logístico, saber o que é o conhecimento de embarque, saber o que tem que acompanhar a carga, como é que é feito essa liberação junto aos órgãos competentes, ou seja, entender a parte logística da coisa. Também uma outra disciplina que o corretor tem que dominar para entender bem o seguro de transporte é a questão do comércio exterior. Porque quando a gente fala de seguro internacional, a gente fala de comércio internacional. Então, para que ele possa, já que ele vai querer trabalhar com seguro de transporte internacional, ele tem que entender o que é um invoice, ele tem que entender o que é uma BL, ele tem que entender como é que é a questão de liberação alfandegária da carga, como é que é a questão de carga, descargas em portos nacionais e portos internacionais, como é que é a operação de câmbio. Então, a questão do conhecimento de comércio internacional é uma outra disciplina que tem que ser dominada pelo corretor. E por último, mas não tão menos importante, é a operação portuária. De um modo geral, a operação portuária vai atingir tanto a parte de comércio internacional quanto a parte de comércio nacional. Ou seja, como funcionam os portos, quais são os portos que operam no Brasil, quais são os portos alfandegados, como é que funciona essa questão de armazenamento nos portos. Enfim, a multidisciplinaridade, eu citei 3, mas tem várias outras, direito de comércio, a legislação comercial brasileira, enfim. Esse conhecimento desses vários segmentos é a outra competência que o corretor tem que desenvolver para poder ser um corretor que entenda bem o seguro que ele está trabalhando e possa principalmente orientar o seu cliente. Porque o corretor de seguro de transporte, assim como o outro, mas no seguro de transporte isso tem um peso maior, ele tem que ser um consultor. Ele está ali para ajudar o cliente a entender. Porque, às vezes, vou dar um exemplo, eu visitei certa vez um cliente, falei com o dono da empresa, e para que eu pudesse entender qual era a operação internacional dele, eu perguntei dele qual era o Incoterm que ele usava na importação. Ele não sabia o que era isso. Ele teve que chamar o cara da importação e eu conversei com o rapaz da importação para entender a operação logística dele. Tá? Então, você vê que o dono da empresa não sabia, mas eu conversei com o cara da logística e ele sabia. Então, isso pesou positivamente na confiança que a empresa teve com o nosso trabalho como corretor. Então, pessoal, pensem nisso. Multidisciplinaridade é a outra competência importante para um corretor de seguros. A terceira competência
desenvolvida pelo corretor e que eu reputo como, entre todas, a que vai pesar mais positivamente na operação interna dele, é o acompanhamento do processo. O corretor que vai trabalhar com seguro de transporte, ele tem que entender como funciona o seguro de transporte, desde o momento da cotação até o momento do sinistro. Então ele tem que entender como funciona a cotação. Vamos lá, a cotação começa com o questionário, depois entra a proposta, aí vem a verbação, enfim, ele tem que entender toda essa cadeia de operação para que ele possa saber se o seguro foi bem feito, se o seguro foi emitido em tempo, se as averbações estão feitas em dias, e se o prêmio está sendo pago e se o sinistro, quando acontecer, está bem atendido. Nesse ponto eu vou me ater mais um pouco. Eu vou descrever como funciona toda essa cadeia, para o corretor que não tem muita familiaridade com o seguro de transporte, possa entender o porquê que ele tem que ter essa competência muito bem desenvolvida no acompanhamento do processo. Como inicia um seguro de transporte? Vamos lá. O cliente procura a corretora, ou o corretor prospecta o cliente, visita o cliente, preenche um questionário com todas as informações referentes à operação dele. Então, já começa aí a questão da segunda competência, que é a multidisciplinaridade. Ele tem que entender um pouco de cada coisa para ele entender a operação do cliente e poder preencher no questionário e orientar o cliente qual é o melhor seguro para ele. No questionário, ele vai pegar todas as informações sobre a operação. Que tipo de seguro? Se é embarcador, se é transportador, se o transporte é nacional, se é internacional, se é rodoviário, se é aquaviário, enfim, todas as informações. Quantas viagens ele faz por mês, qual é o tipo de Incoterm que ele usa, se for internacional, se for nacional, se ele usa transportador, se ele usa veículo próprio. Entender toda a operação. O valor que ele está transportando, o limite máximo de carga por transporte, enfim, tudo que se relaciona a informações necessárias para que ele possa ir à seguradora e solicitar uma cotação. Ponto. De posse desse questionário, o corretor vai à seguradora e solicita uma cotação. Segunda questão importante na questão do acompanhamento. É ele saber solicitar à seguradora a proposta correta, o seguro correto para a operação correta. Se ele visitou uma indústria que manda mercadoria pronta de uma cidade do Brasil para outra, ele sabe que ele vai solicitar uma apólice de transporte nacional. Se nessa indústria ele foi visitar para verificar as mercadorias que ela importa, os insumos que ela importa, ele sabe que ele vai solicitar uma apólice de transporte internacional. Se ele visitou um transportador, ele sabe que ele vai solicitar um seguro de responsabilidade civil do transportador. Então, nesse momento, na hora de solicitar a seguradora, ele tem que, com base no questionário, com base nas informações que ele coletou, solicitar o seguro correto. Emitida a proposta, o segurado assinou, deu tudo ok, é gerada uma apólice. A apólice de seguro de transporte, ela pode ser de 3 modos. Tá? O menos comum é o seguro anual, que funciona como um seguro de carro, como um seguro normal. Esse seguro eu não vou me ater, porque as seguradoras não operam muito. O seguro avulso, que é quando ele fez o seguro só para uma operação, o cliente chamou ele porque tinha só uma mercadoria, uma máquina trazendo, ele precisava fazer o seguro daquela máquina e tal, então ele fez um seguro só para aquela operação. Isso é uma apólice avulsa. Mas o mais comum, o dia a dia, o que o corretor tem que realmente se empenhar é na apólice chamada apólice aberta, ou apólice de averbação, que é aquela apólice que vale por um ano e vai acobertar todos os embarques do seu cliente. Então, emitida a apólice, o segurado passa a ter a obrigação de comunicar todos os embarques ocorridos naquela vigência daquela apólice. Ou seja, tem que averbar a carga. Averbar a carga é o processo de comunicar à seguradora toda vez que houver uma operação de transporte. E como é que ele faz isso? Eletronicamente.
as seguradoras disponibilizam para o segurado um sistema em que ele, a cada viagem, antes da saída do embarque, ele comunica eletronicamente à seguradora esses embarques. Tá? Isso é extremamente importante porque a falta de comunicação desse embarque vai gerar a falta de cobertura do seguro. Então, esse é o momento crucial do processo do seguro de transportes. É a comunicação do embarque. Porque é nesse momento que a carga vai estar segurada. Porque numa pólice aberta, você tem as condições do seguro, as condições padrão que a seguradora concedeu para aquele seguro. Mas a carga em si, a mercadoria em si, o bem em si, só vai estar assegurado a partir do momento em que o cliente comunica para a seguradora que aquela viagem vai ocorrer. Então essa averbação, como eu falei, ela é feita eletronicamente. Isso nos transportes nacionais. Tanto para o embarcador quanto para o transportador. Hoje, inclusive, há um sistema até muito mais eficaz e muito mais moderno, que é o sistema de captura automática, que as seguradoras chamam de ATM, que é um sistema que é implantado junto ao programa de emissão de nota fiscal, no caso do embarcador, ou de conhecimento, no caso do transportador, que captura a informação junto com o envio para os órgãos. Por exemplo, o transportador emite o conhecimento, envia para a Cefaz e automaticamente essa informação também é enviada para a seguradora. Esse sistema é extremamente eficaz porque ele evita a sonegação, ele evita o esquecimento, porque muitas vezes o cliente não averba, não é que ele quer sonegar, é porque por uma falha do funcionário, ou uma falha dele, ou esquecimento, ou falta de tempo, ele não averbou a carga. E isso vai gerar fatalmente, no caso de um sinistro, a perda de cobertura. Tá? Uma outra questão importante para falar sobre a averbação, eu estou me atendo mais nesse tema, porque eu vejo esse tema como o maior gargalo na hora de um seguro de transporte, é onde acontecem os maiores erros, é a obrigatoriedade de averbar todas as cargas. Isso é extremamente importante, isso é fundamental num seguro de transporte. Porque uma das regras que constam nas condições do seguro é que, a partir do momento que ou o transportador ou o embarcador fez o seguro, ele passa a ser obrigado a averbar, ou seja, assegurar todas as suas cargas. Ele não pode dizer, essa carga eu seguro, essa eu não seguro. Ele não pode selecionar risco. Ele é obrigado a averbar todas. E a falta de averbação de uma carga, mesmo que não seja a carga sinistrada, tá? Houve sinistro numa carga, essa carga foi averbada, mas a seguradora detectou que lá atrás ele deixou de averbar uma outra carga, isso pode gerar a negativa de um sinistro. Então, muita atenção nesse processo no caso da averbação. A averbação feita, o seguro está coberto. Ou seja, a seguradora está cobrindo, está dando cobertura para o seguro, mesmo sem receber prêmio nenhum. Aí é onde entra exatamente a questão da boa-fé. Aí é onde entra realmente a natureza forte, a natureza séria do seguro de transporte acima dos outros. Porque a seguradora está dando cobertura para aquela carga que foi comunicada, que foi averbada, mas ela ainda não recebeu o prêmio. Então, aí vem a sequência do acompanhamento do corretor, que é a sequência do faturamento. Porque toda essa carga que foi averbada durante um mês, ela só vai ser cobrada no outro mês. A seguradora vai emitir uma fatura, vai emitir uma conta mensal para que o cliente, com um boleto, que o cliente vai pagar na rede bancária no mês seguinte. Então ela pega todo aquele movimento que ele teve no mês anterior, gera um relatório, gera uma fatura e cobra dele no mês seguinte. Tá? Aí, se o segurado não paga, o que acontece? O seguro fica descoberto. A cláusula de pagamento de prêmio do seguro de transporte é muito clara. Se na ocasião de um sinistro for detectado que existe uma fatura em aberto, a seguradora de pleno direito pode recusar a indenização. Ou seja, todo aquele processo de averbação, tudo cai por água abaixo se ele não pagar o prêmio do seguro. E esse pagamento, é claro que é obrigação do segurado fazer, ele tem que ter esse controle, mas o corretor tem que também fazer esse acompanhamento.
O corretor tem que ter muito bem controlado os dias das suas faturas, o dia que vai vencer, acompanhar se aparece no sistema pago ou não pago, ligar para o cliente, saber o que aconteceu, porque pode ter acontecido um erro de comunicação, ele pode não ter recebido, e sempre alertar o cliente dessa regrinha, que é uma regrinha fatal. Não pagou o prêmio, o seguro não está coberto. E por último, nessa questão do acompanhamento, vem a questão que é a questão do pós-venda. O pós-venda do seguro é uma coisa bem interessante, é diferente do pós-venda de outro produto. O pós-venda do seguro é o sinistro. Porque, veja bem, vamos analisar o seguinte, seguro é um produto que a gente vende, mas o cliente não recebe. É diferente de um cliente ir numa loja, for comprar um celular, ele compra o celular, já pega o celular, já leva a caixa, feliz da vida, chega em casa, abre o celular, já bota o chip, já sai usando. Ou seja, ele comprou o produto, já está usando o produto. No seguro, não. No seguro, ele compra um produto que ele não pode não usar. E, na realidade, ele nem quer usar. Porque na hora que ele usa é porque ele teve um sinistro. Mas na hora que ele vai usar, na hora que ele vai receber o produto que nós vendemos, que é o seguro, que é a cobertura do seguro, tem que ser muito bem entregue. Por isso que o sinistro é o momento em que o corretor vai mostrar a qualidade do seu serviço para o cliente. Porque até então, ele está fazendo todo esse acompanhamento, e esse é um serviço solitário, que o cliente não vê. Porque é um serviço que ele está fazendo dentro. É claro que tudo isso, uma boa análise do questionário, uma boa proposta, com taxas boas, com condições boas, um bom acompanhamento da verbação, acompanhamento do prêmio, é fundamental para que o seguro seja saudável. Só que muitas vezes o cliente não vê essa operação. Agora o cliente vê na hora que acontece sinistro. Então, o corretor tem que entender que o pós-venda do seguro é a hora do sinistro, é a hora onde ele vai mostrar para o cliente a qualidade do serviço dele. E o sinistro, ele segue 3 passos bem simples, que eu vou explicar agora para quem não tem essa informação, para quem nunca prestou bem atenção nesse processo, que é um processo que acontece em todo seguro, não é só no seguro de transporte. O processo de sinistro, ele segue 3 passos elementares: a vistoria, a regulação e a liquidação. Como funciona cada um deles? O primeiro ponto é a vistoria. Vamos lá, aconteceu o sinistro, caminhão tombou na estrada, o segurado liga para a seguradora, faz o aviso e a seguradora envia um profissional chamado comissário de avarias que vai verificar o que aconteceu na carga. Ele vai verificar a causa, natureza e extensão do dano. Ou seja, o que aconteceu, como aconteceu, de que forma aconteceu. Esse processo é o processo inicial. É onde ele vai ver a carga que tombou, o que danificou, o que não danificou, se tem condição de continuar a viagem, se não tem. Ele providencia junto com o segurado o transbordo da carga para um outro caminhão para seguir viagem. Ele providencia a documentação, ele junta a documentação, ele conversa com o segurado, com o motorista, para saber como aconteceu e gera um relatório. Então, esse é o primeiro passo, esse relatório. Esse primeiro passo de vistoria deve ser acompanhado pelo corretor, porque o segurado, ele está ali, ele quer saber de receber a indenização dele. Ele quer ver o corretor ali acompanhando. E é obrigação do corretor, porque ele que vai saber como está o processo. Ele vai estar ali para ajudar o comissário de avaria. A segunda parte do processo é já a parte de regulação. Porque nessa primeira parte de vistoria não vai se discutir se o seguro está coberto, se não está coberto, se falta uma documentação, se não falta. Isso vai ser na regulação que é feita já lá na seguradora. Então, bateu na seguradora o relatório do vistoriador, do comissário de avarias, a seguradora vai analisar todo o relatório, analisar a documentação, analisar os fatos, aí vai verificar se a verbação foi feita, se o prêmio está pago, se a apólice está vigente, se aquele sinistro que aconteceu está coberto dentro das condições da apólice. Estando tudo ok, estando tudo certo, ele já vai passar para a última fase, que é a liquidação. Mas vamos dizer que nesse processo de regulação faltou um documento. Então, a reguladora vai pedir do corretor ou do vistoriador esse documento. Então, o corretor é nesse momento também que o corretor entra, acompanha, vai com o segurado, pede o documento, agiliza para que não demore a indenização. Então,
Essa é a segunda parte. E a última parte é a liquidação, que é a parte melhor, que é a parte em que a indenização é feita, ou o seguro é negado, mas não vamos pensar nessa parte, vamos pensar numa indenização, num processo certinho em que a indenização foi feita. Então, indenização feita, o corretor vai acompanhar, verificar se as despesas foram reembolsadas integralmente, se o valor indenizado está de acordo com o prejuízo apurado, tá? E levar isso para o segurado e ganhar agora os aplausos do segurado. Importante, no seguro de transporte, tanto os danos quanto as despesas são indenizáveis. As despesas, elas não afetam o valor da indenização. As despesas são responsabilidade da seguradora. Quais são essas despesas? Despesas que o segurado vai ter lá para destombar o caminhão, despesa que ele vai ter lá com chapa, com carregador, para tirar a mercadoria do meio da rua, botar em cima de outro caminhão, enfim, todas as despesas que ele vai ter, tanto para continuar a viagem, quanto para salvaguardar. Então, o sinistro é a finalização do seguro. O sinistro é a finalização desse acompanhamento, desse processo. E é nesse momento em que o corretor demonstra a qualidade dele, demonstra que não foi à toa que o segurado escolheu ele como corretor para aquela apólice. Outra medida que merece atenção e acompanhamento por parte do corretor é o gerenciamento de risco. Tá? Isso ali dentro do todo aquele processo de sinistro, do processo de acompanhamento de averbação, de acompanhamento de apólice, tem o gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? Para a gente entender é o seguinte, o roubo de carga no Brasil é hoje o maior dos problemas na operação de carga no Brasil. Né? Só para você ter uma ideia, em números gerais, agora em 2017, até setembro, no Rio de Janeiro, já tem registrado quase 9 mil ocorrências de roubo de carga. E em todo o ano de 2006 foi 9.700, ou seja, a tendência é aumentar pelo menos 20%, 30%. Então, para que a seguradora possa continuar a dar cobertura em seguros de roubo, ela já vem exigindo, já há bastante tempo, medidas preventivas para que o segurado possa tentar pelo menos minimizar, pelo menos reduzir as possibilidades de roubo de carga. As medidas não vão acabar com o roubo de carga, mas vão pelo menos dificultar. Quais são essas medidas? Escolta para os veículos em determinado tipo de mercadoria, rastreamento e monitoramento das cargas, com inclusão até de isca no meio das cargas, a roteirização da operação, ou seja, aonde o caminhão vai, quais são as estradas melhores, menos perigosas, o tempo de parada, os postos de parada, ou seja, mudança de rota para evitar aquelas rotas em que as quadrilhas já têm mais conhecimento de onde vai passar as cargas e inclusive o registro e cadastro dos motoristas, o acompanhamento de motoristas, caminhões, ajudantes, ou seja, um cadastro onde vai se verificar se esses profissionais já tiveram algum envolvimento com roubo, alguma coisa. Então essas medidas vêm na proposta, consta lá como programa de gerenciamento de risco. A transportadora ou o embarcador, dependendo de quem for providenciar o gerenciamento de risco, contrata uma empresa de gerenciamento de risco para implementar essas medidas. E se essas medidas não forem adotadas ou forem negligenciadas de alguma forma, pode acontecer a negativa de um sinistro. Houve um roubo, verificou-se que existe exigência de que os caminhões fossem rastreados e monitorados. Verificou-se que ele não estava rastreado, que não estava monitorado, ou que o motorista não foi liberado junto à empresa de gerenciamento de risco. A seguradora, de pleno direito, pode negar o sinistro. Então, essas medidas são medidas que visam, principalmente, ajudar, inclusive, o operador logístico, o transportador ou o embarcador a controlar a sua carga, a acompanhar a sua carga também e evitar roubo, porque o roubo não é bom para ninguém. Por mais que tenha seguro e o seguro indenize, o roubo sempre causa alguns prejuízos, causa um desconforto ao segurado. Então, o corretor também, em todo esse processo de acompanhamento que ele tem que fazer, ele tem sempre que estar verificando com o segurado se essas medidas de gerenciamento de risco estão sendo bem adotadas, estão sendo bem acompanhadas.
porque essa é a diferença entre um sinistro coberto e um sinistro não coberto. E aí, por último, eu quero falar no item que que muita gente já ouviu falar, que é a DDR. O que é a DDR? A DDR significa exatamente dispensa de direito de regresso. A DDR é um instrumento que as seguradoras utilizavam durante muito tempo para dispensar o transportador da obrigação de, no caso de um sinistro, ressarcir a seguradora em caso de sinistro em que ele for considerado culpado. Ou seja, o embarcador tem o seguro e o transportador tem que ter o seguro dele também, que é obrigatório. Mas o transportador, para não ter que pagar uma taxa de seguro para o embarcador, para não ter que pagar uma taxa de seguro para o transportador, ele pede da seguradora, me dá um documento aí dizendo que se houver um sinistro na carga lá e o transportador for culpado, você não vai entrar com ação de ressarcimento em cima dele. Esse documento foi adotado durante muito tempo. Só que ele sempre foi um documento ilegal. Por quê? Porque a legislação brasileira, como eu já falei, é muito clara na questão da obrigatoriedade de fazer o seguro, independente do embarcador ter ou não. Tá? Então a seguradora não poderia dispensar o transportador de uma obrigação legal. Uma que isso foi feito por muito tempo. Entretanto, há poucos anos, a própria SUSEP soltou uma circular reforçando que não pode mais emitir DDR. Ou seja, se algum segurado do corretor apresentar uma DDR, você já sabe que esse documento é ilegal. Esse documento não pode mais existir. O que existe hoje é o que é chamado de DDR parcial. Ou seja, uma DDR, uma dispensa de direito de regresso só em caso de roubo, por exemplo. Por quê? Porque o roubo não é parte obrigatória do seguro do transportador. Tá? Então, o transportador, conforme diz a legislação, ele tem que fazer o seguro por determinação legal para aquilo que não for caso fortuito e força maior. Isso é importante que se anote para que se evite confusões com o cliente, indisposição com o cliente de um modo geral. Lembrando sempre que isso é uma determinação da SUSEP. Então, pessoal, viu como não é complicado o seguro de transporte? Entenderam como a simplicidade que é? Parece um monstro, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu tenho certeza que se você tomar por base tudo isso que eu falei, sobre essas competências que você tem que administrar, sobre o entendimento das leis, sobre o conhecimento das normas, e começar a estudar um pouquinho mais sobre o produto, você vai ver que o seguro de transporte é um seguro muito bom de se lidar, é um seguro que tem um mercado gigantesco aí para ser explorado, é um mercado que precisa cada vez mais de corretores especialistas, corretores com entendimento, e aí você vai ver que, como eu digo para os meus alunos no curso de corretor, existe vida inteligente fora do automóvel. Tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Eu quero parabenizar a Lailma pela essa ideia maravilhosa desse fórum. Tá? Espero que vocês tenham gostado da minha palestra e que gostem da palestra dos outros colegas que também vão estar falando para vocês aqui em outros temas. Tá? Como eu falei no começo, meu nome é Ângelo Monteiro, eu sou empresário, corretor de seguros, milito no mercado de seguro há 40 anos, sou especialista em seguro de transportes, mas também sou especialista em outros seguros. Faço palestras no Brasil inteiro pela Funenseg, dou aula no curso de corretor. Então, se você gostou da minha palestra e quiser contratar, indicar a gente para palestrar na sua região, na sua cidade, pelo seu sindicato, meu e-mail vai estar aqui, ou você pode consultar também a Escola Nacional de Seguros, que também eu faço parte do cast da Escola Nacional de Seguros, e também estou à disposição para consultoria, para treinamentos. E lembre-se, fale sempre isso para todo mundo. Seguro só com o corretor de seguro. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.